se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje: as virtudes do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos ler, meus irmãos, uma passagem aonde está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Bendito seja Deus. No capítulo 2, aleluia, louvado seja o teu nome. Glória ao eterno Deus. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordando no mesmo lugar. Aleluia. E de repente houve um ruído do céu, como de um vento forte e violento, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e se pôs-se sobre cada um deles. Glória ao nome do Senhor. E eles foram todos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja Deus. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe dava a discussarem. E havia judeus que estavam morando em Jerusalém, homens devotos de toda a nação abaixo do céu. E acontecendo esta voz, ajuntou-se a multidão, e ela estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua, e todos estavam admirados e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: ora, estes que estão falando, não são todos galileus? E como nós ouvimos cada um deles em nossa própria língua, na qual nascemos, patos, medos, elamitas, os habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, romanos, estrangeiros, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, os ouvimos em nossas próprias línguas, eles falarem das grandezas de Deus. E todos estavam admirados e confusos, dizendo uns aos outros: o que isso quer dizer? Aleluia. E outros, ridicularizados, dizia: eles estão cheios de vinho doce. Mas Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou sua voz. Eles falou: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja isso conhecido, e ouvi minhas palavras, porque estes homens não estão bêbados, como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito por meio do profeta Joel. E será nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos rapazes terão visões,
e vossos velhos sonharam sonhos. E também sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias eu derramarei do meu espírito, e profetizarão. E darei milagres acima no céu, e sinais abaixo na terra, sangue, fogo, e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha um grande e notório dia do Senhor. Aleluia, Deus. E será que todo aquele que chamar o Senhor será salvo? Homens israelitas, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, milagres, sinais que Deus fez por meio dele, no meio de vós, assim como vós mesmo também sabeis, este sendo entregue pelo determinado conselho e conhecimento prévio de Deus, sendo tomado pelas mãos de injustos, o crucificastes e matastes, a qual Deus ressuscitou, tendo soltado as dores da morte, porque não era possível ele ser retido por ela. Porque Davi dizia sobre ele: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, meu Senhor, meu coração está contente, e minha língua se alegra, e até mesmo minha carne repousará em esperança, pois tu não abandonarás minha alma no mundo dos mortos, nem entregarás a teu santo para que veja a corrupção. Tu tens me feito conhecer os caminhos da vida. Tu me encherás de alegria com tua face. Ó, meus irmãos, é lícito eu vos dizer abertamente sobre o patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e a sua sepultura dele está conosco até o dia de hoje. Portanto, sendo ele profeta, e sabendo que Deus tinha lhe prometido com juramento que da sua descendência, segundo a carne, levantaria Cristo para se sentar no seu trono, vendo com descendência, falou da ressurreição do Cristo, que a alma dele não foi abandonada no mundo dos mortos, nem a carne dele viu corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunha. Portanto, tendo sido exaltado à direita de Deus e recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora estáis vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas sim, ele disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Sabe então, com certeza, toda a casa de Israel que Deus o fez Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. E eles, ao ouviram estas coisas, foram afligidos, como que perfurados de coração, e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E Pedro lhe disse: arrependei-vos e batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, aleluia, e para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras ele dava testemunho e exaltava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que receberam a palavra dele de boa vontade foram batizados, e foram adicionados naquele dia quase 3.000 almas. Aleluia. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E houve temor
em toda a alma, e muitos milagres e sinais foram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E eles vendiam suas propriedades e bens e as repartia com todos, conforme a necessidade que cada um tinha. E perseverando a cada dia em concordância no templo, e partindo o pão de casa em casa, comia juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo graça, sendo do agrado de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Glória ao nome do Senhor. Acabamos de iniciarmos a leitura em Atos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Se inicia o terceiro capítulo do tema da mensagem de hoje. As virtudes do Espírito Santo.